Olá, hoje vamos refletir acerca da distribuição de competências normativas na União Europeia, principalmente em relação aos direitos fundamentais e sobre o spillover no cenário europeu como elemento para o aprofundamento da integração. As questões relativas à repartição de competências entre a União Europeia e os seus Estados-membros evoluíram conforme o processo de integração europeia foi ocorrendo e mudaram significativamente desde o início do processo de integração europeia. Anteriormente ao Tratado de Lisboa, não havia uma delimitação de competências muito clara. Na verdade, existia uma queda de braços quando o assunto era competência. E o Tratado de Lisboa veio ajudar a dar um norte na concepção de competência. Do Ato Único Europeu, passando pelo Tratado de Maastricht, Tratado de Amsterdã, Tratado de Nice e de Lisboa, as transferências de competências dos Estados-membros para a União Europeia foram aumentando gradativamente. Em relação à distribuição de competências, foram estabelecidos 3 princípios: o princípio da atribuição, o da subsidiariedade e o da proporcionalidade. A delimitação de competências é regida pelo princípio da atribuição. Por meio do princípio da atribuição, a União Europeia vai atuar nos limites das competências atribuídas a ela pelos Estados-membros nos tratados. Os Estados-membros dão um comando para a União Europeia, transferindo competências e dando a ela autonomia para que possa decidir. Os Estados-membros não são forçados de nenhuma forma a transferir competências à União Europeia. Eles o fazem por livre e espontânea vontade. Resumindo, então, a União Europeia atua nos limites das atribuições conferidas a ela pelos Estados-membros por meio dos tratados. E hoje percebe-se que um bom número de competências normativas foram transferidas dos Estados-membros para a União Europeia. O exercício das competências é regulado pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. O princípio da subsidiariedade prevê que nas áreas que não sejam da competência exclusiva da União Europeia, a União só poderá intervir na medida em que os Estados-membros não realizarem a ação que seria da competência deles. E o terceiro princípio trata-se do princípio da proporcionalidade, que prevê que as medidas utilizadas pela União Europeia devem ser proporcionais ao objetivo determinado. Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade serão aplicados conforme o protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que é o anexo 2 do Tratado da União Europeia. No segundo artigo do Tratado de Funcionamento da União Europeia, são atribuídas as competências exclusivas da União Europeia, competências sobre as quais ela pode legislar e realizar atos juridicamente vinculativos. Os Estados-membros só podem realizar esses atos se forem autorizados pela União ou para executar atos determinados pela União. Então, é de competência exclusiva da União Europeia a União Aduaneira, o estabelecimento de regras de concorrência necessárias para o funcionamento do mercado interno, a política monetária para os Estados-membros que têm o euro como moeda, a conservação de recursos biológicos do mar e a política comercial comum. Essas competências exclusivas são aquelas que são atribuídas pelos tratados. O mesmo artigo 2º do Tratado de Funcionamento da União Europeia estabelece que quando os tratados atribuem à União competências partilhadas entre os Estados-membros e a União sobre determinado domínio, a União e os Estados-membros podem legislar e realizar atos juridicamente vinculativos. As competências partilhadas entre a União e os Estados-membros se referem a políticas sociais, mercado interno, coesão econômica, social e territorial, agricultura, pesca, transportes, ambiente, rede transeuropeias, defesa dos consumidores, energia, espaço de liberdade, segurança e justiça e problemas de segurança em matéria de saúde pública. E também assuntos relacionados ao desenvolvimento tecnológico e do espaço e de ajuda humanitária.
Nesse sentido, a União Europeia também delibera sobre políticas setoriais, as quais eram de competência exclusiva dos Estados nacionais. Por fim, o terceiro grupo de competências enumerados nos tratados abrange várias áreas temáticas diferentes. Não aparecem sob o título de exclusivas ou compartilhadas, e sim como um grupo de competências inominadas. A União tem competência para desenvolver ações de apoio, coordenação e para completar a ação dos Estados-membros nos assuntos relacionados à saúde, cultura, turismo, indústria, educação, proteção civil e cooperação administrativa. Além da gradual transferência de competências pelos Estados para a União Europeia, que foi ocorrendo lentamente, na medida em que o processo de integração ocorria, outro elemento que contribuiu para o aprofundamento da integração europeia é o chamado spillover. O termo spillover não possui tradução teórica específica, por isso é sempre usado em inglês e o seu significado está ligado à ideia de derramamento ou transbordamento, de algo que se inicia num determinado ponto e depois transborda. Esse princípio implica em que os diferentes aspectos da economia e da política nos estados estejam vinculados, de forma que os problemas de uma área provocam problemas em outra, requerendo dessa outra soluções, criando uma dinâmica de reações e de respostas. Assim, certos grupos transbordam suas demandas e expectativas a um novo centro. O pressuposto contido no conceito de spillover é que a integração, ao se aprofundar, mobiliza grupos de interesses existentes na sociedade contra ou a favor do processo. A sociedade não se limita apenas a respeitar os acordos feitos pelos governos, buscando formas de intervir e de participar melhor nas negociações. Esse interesse proporciona ao processo de integração uma dinâmica própria. E, por fim, propõe-se uma reflexão acerca da competência em matéria de direitos fundamentais. Os tratados constitutivos das primeiras comunidades europeias, SECA, CE e Euratom, não possuíam dispositivos que fizessem referência à proteção de direitos humanos. Para essas comunidades, os objetivos de integração econômica eram prioritários, e talvez a explicação para o fato dessas primeiras comunidades não terem se preocupado com a proteção de direitos humanos. Os tratados constitutivos dessas primeiras comunidades contemplavam o homem dentro da perspectiva econômica e acreditavam que o desenvolvimento das competências dessas comunidades não colidiria com a proteção de outros direitos. Posteriormente, a União Europeia reconheceu os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A Carta reconhece categorias de direito como liberdade, dignidade, igualdade, solidariedade, cidadania e justiça. Nenhum desses direitos pode ser considerado novo, pois já eram mais ou menos reconhecidos pelos tratados, diretivas, Convenção Europeia de Direitos Humanos, Carta Social Europeia, Carta Comunitária de Direitos Fundamentais dos Trabalhadores e jurisprudência do Tribunal de Justiça. A Carta serve para destacar a natureza jurídica da União Europeia como uma organização supranacional e a posição do indivíduo no processo de integração. Ela reforça formalmente o sistema de proteção dos direitos fundamentais existentes e é uma forma de reforçar a legitimidade da União e deixar mais visível para os cidadãos europeus os seus direitos fundamentais. No último dia 30 de setembro, a União Europeia apresentou o relatório de Estado de Direito de 2020, no qual apresenta a situação do Estado de Direito da União Europeia, e essa será uma importante ferramenta para preservar os valores da União Europeia. Pelo relatório, a União Europeia evidenciou que a pandemia Covid-19 levantou questões importantes sobre o Estado de Direito ainda presentes no debate europeu. Desde meados de março, a Comissão vem acompanhando as medidas dos Estados com impacto no Estado de Direito, na democracia e nos direitos fundamentais. A esse respeito, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou
O Estado de Direito e os nossos valores comuns são a base das nossas sociedades. Fazem parte da nossa identidade comum enquanto europeus. O Estado de Direito protege as pessoas da lei do mais forte. Embora tenhamos normas muito elevadas em matéria de Estado de Direito da União Europeia, também enfrentamos vários desafios. A Comissão Europeia continuará a trabalhar com as autoridades nacionais a fim de encontrar soluções para garantir os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas. E com essa fala da presidente, eu encerro e gostaria de agradecer à professora Jamile pela oportunidade de tantos aprendizados. Até breve.